Olá! Hoje o nosso assunto é a inteligência artificial e novidades como o ChatGPT e o Midjourney, outras plataformas aí que estão surgindo e revolucionando para quem já acessa a busca e a construção de linguagem, seja ela escrita, imagética ou até uma composição musical. Até agora, a inteligência artificial era uma conversa só para iniciados, restrita a poucos, desenvolvida e testada exclusivamente pelos desenvolvedores de tecnologia. Mas, desde que o ChatGPT, em suas últimas versões, foi aberto gratuitamente para todos, muita gente vem testando a novidade e, sobretudo, se questionando sobre os limites da inteligência artificial em todo o seu espectro de possibilidades. Onde tudo isso vai dar? Onde é que nós vamos parar? Assunto para um futurista e para todos nós que sabemos que a tecnologia está presente em cada ato nosso de cada dia. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu queria dizer que a gente está aqui no estúdio com a minha colega Denise Perotti, que é gerente de eventos e à frente do maior evento de tecnologia da América Latina, que debate temas do futuro. É isso mesmo, né, Denise? Obrigada. Gostou do comercial? Obrigada, Mona, isso mesmo. A gente vai fazer a FebraBanTech dia 27, 28 e 29 de junho, no Transamérica Expo Center, e a gente está esperando por vocês lá. Além de tudo isso que a gente vai discutir hoje aqui, são 11 trilhas, que vai trazer bastante conteúdo para vocês. Fica o convite aqui. Então, se você gostar do nosso papo aqui, você não pode perder o FebraBanTech. E agora sim, nós vamos a ele. Temos o prazer de receber aqui na Febraban um dos maiores estudiosos em internet, o publicitário e empreendedor Walter Longo. Walter, obrigado pela presença. Obrigado você, Mona, Denise, um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Já tivemos aqui antes. É sempre um prazer frequentar essa casa e falarmos das novidades que estão mudando o mundo. E o Walter está sempre com novidades, ele tem a Unimark, que é uma consultoria aí em tecnologia, ele é cofundador da Upper the Education Ecosystem, depois ele vai explicar para a gente, um pesquisador, visionário, sempre com muitos insights para dividir conosco. E eu quero dizer que eu sei o quanto seu tempo é precioso, Walter, porque você está aí sempre circulando, dando palestra, então, de novo, obrigado pela sua presença aí nesses tempos digitais, a gente tem muito o que falar. Walter, esse caminho acho que não tem mais volta, né? A inteligência artificial está cada vez mais presente em praticamente todos os campos de atividade. E aí, então, eu faço uma pergunta: como surfar nesse tsunami, para usar uma expressão que você usa sempre aí nas palestras? É isso mesmo. Você sabe que, normalmente, o mundo passa por ondas. Passou pela onda da internet, né? E 20 anos depois a gente já convive com ela cotidianamente. Aí vieram as redes sociais, outra onda que também começou há 10 anos atrás e hoje a gente já parece que faz parte da nossa vida, né? Ou seja, essas ondas acabam, de certa maneira, influenciando a nossa vida e trazendo vantagens de um lado, riscos do outro, como toda nova tecnologia. A última delas, que o ano passado aqueceu muito, foi o metaverso, né? Que também é uma nova onda que promete crescer bastante, etc. O que a gente está vendo agora, como você bem falou, não é mais uma onda, é um tsunami. Portanto, ficar na praia olhando aquela água recuar, a onda se formar, eu diria que é perigoso. É bom a gente aprender a surfar esse tsunami, senão nós vamos ser engolidos por ele. E por que eu digo isso? Porque toda nova tecnologia ela vem dentro de um contexto social que acaba agilizando ela ou retardando ela. Neste caso, o que mais impressiona na inteligência artificial é a velocidade. A gente costuma dizer que nós somos animais pecilotérmicos sociais. O que quer dizer isso? Assim como o sapo, a gente põe o sapo na água quente, a água vai esquentando, ele não percebe que a água esquentou e acaba fervido, porque ele não tem a temperatura interna do corpo e ele não sente a diferença da temperatura. E nós acabamos também sendo pecilotérmicos sociais, porque, de alguma maneira, a gente vai se acostumando com o em volta. Hoje, quando a gente olha para trás, nossa, eu comecei no tempo do Telex, estamos aqui numa live, num podcast, então... E ninguém nem vive sem internet, isso, né? Então, a gente sempre se acostumou com as coisas e vai se acostumando com a temperatura da mudança. Só que, dessa vez, a gente não está botando o sapo na água para ela esquentar, a gente botou o sapo no forno de micro-ondas. Ou seja, a velocidade em que
inteligência artificial está chegando é o grande desafio, porque ela chegou de maneira tão rápida. Em 20 de novembro, o ChatGPT foi lançado ao público, né, com 1,8 bilhão de parâmetros de machine learning. 2, 3 meses depois, ele passou para 170 bilhões. E agora, há algumas semanas, para 100 trilhões. Então, é tão exponencial a velocidade que é isso que deve servir de cuidado conosco. Ou seja, não adianta a gente tentar acompanhar e também não adianta ignorar. Então, a gente costuma dizer para as pessoas, quando me perguntam, Walter, o que eu faço? Eu falo assim, vou dar uma receita de 3 pequenos conselhos, né? O primeiro conselho é connect the dots, ou conecte os pontos. Veja de tudo que está surgindo aquilo que afeta positiva ou negativamente seu trabalho, seus desejos, a educação do seu filho, ou seja, acompanhe conectando os pontos. Porque tem coisas que não são relativas a você, a sua vida, a sua profissão, e outras que são muito relativas. Aí você consegue conectar os pontos. O segundo conselho é keep calm, ou seja, mantenha a calma. Tome Lexotan, né? Lexapro, tranquilo, não entra nesse estresse, né, da corrida. E terceira coisa, go with the flow, ou seja, vai com a onda, segue a onda. Se jogue de maneira entusiasmada nisso, né? Não fique recalcitrante, não fique com receio de entrar. Ó quem está já se jogando. Eu ia pegar aí os ganchos do Walter aí para dizer que nós vamos explorar cada falinha e cada falinha dele aqui, né? E já aproveitando, vendo você falar de uma maneira tão entusiasmada sobre a inteligência artificial, queria pegar esse gancho nas próprias apresentações, explanações suas. Por que você é um entusiasta? Por que você acha que é importante? Eu sou um entusiasta de tecnologia em geral. Eu acho que a tecnologia sempre se mostrou algo positivo para a humanidade. Nós estamos vivendo mais tempo, nós estamos mais saudáveis, nós temos menos guerra, nós temos menos crime no mundo, por mais que a mídia às vezes insista em mostrar o contrário. Mas quando você pega as estatísticas, você vê que o mundo está melhor, não é? Que de repente a tecnologia permitiu que pessoas que não tinham acesso a bens e serviços passassem a ter. Você precisava de uns 100 mil reais para ter uma boa discoteca na sua casa. Acesso de muito pouca gente. Hoje, com R$9 por mês, você tem acesso a milhões de músicas. Você ter um carro com motorista era algo impensável para uma população da classe média ou classe média baixa. Hoje, você tem no Uber a chance de ter um carro com motorista. Então, tudo o que veio de tecnologia mostra que ele veio para melhorar a nossa vida. Mas a tecnologia, ela é amoral. O que é moral ou imoral é o ser humano. Então, sempre que surge uma nova tecnologia, a gente tem que dar moralidade a ela, tem que usá-la bem. A radioatividade salvou milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, matou milhares em Hiroshima e Nagasaki. Uma faca, que é uma tecnologia um pouco mais antiga, ela pode cortar um bife ou matar alguém. Então, é o uso que nós damos à tecnologia que faz dela algo positivo ou negativo. Então, eu sou muito entusiasta da gente abraçar com entusiasmo novas tecnologias. Por outro lado, também sou uma pessoa que me preocupo com o mau uso dela. E é interessante que, infelizmente, a opinião pública, a imprensa em geral, dá muito mais foco e atenção no mau uso do que no uso positivo da tecnologia. Gente, e o Walter vai da teoria à prática, porque numa palestra recente que eu assisti sua, né, você contou que vem fazendo várias experimentações, né, que já usou o ChatGPT e também o Midjourney, né, que é essa ferramenta que mexe com imagens e vídeos, né, e do qual a gente vai, inclusive, falar mais para frente aqui na conversa. Você pode nos contar como é que foi a sua experiência? Porque as pessoas têm muito medo do ChatGPT, né? É interessante que eu, inclusive, comentei nessa palestra, que é a primeira onda ou tsunami tecnológico que vem muito mais propício para pessoas de faixa etária maior do que de faixa etária menor. Não é? Então, a inteligência artificial em geral, algumas ferramentas mais do que as outras, elas são absolutamente uma interface amigável.
elas são muito mais fáceis de serem usadas, né, do que as ferramentas que nós tivemos acesso até hoje. Você, para entrar no ChatGPT, põe seu nome, seu e-mail, e escreve o que você quiser e sai do outro lado funcionando já, operando normalmente. A mesma coisa com o Midjourney. Então, pela usabilidade, pela interface amigável, ela é multigeracional, ela serve para uma pessoa de 80 anos e uma pessoa de 20. Só que as pessoas mais velhas acabam tendo uma capacidade vocabular, uma competência de descrever coisas, porque tem uma bagagem maior e um repertório maior, e isso é fundamental na relação com a inteligência artificial. A inteligência artificial precisa de boas perguntas para gerar boas respostas. Então, se alguém não sabe a diferença entre teto e abóbada, não vai ter a ilustração que deseja de arquitetura. Se a Conta pessoa... um pouco para a gente como é que foi sua experiência, assim, desde o começo, Isso. quando você percebeu isso, a que gente você precisa perguntar direito. Isso, a gente fala do começo, parece que faz tempo, né? Foi em setembro do ano passado. Mas é assim, você começa a mexer com ela e o que vai acontecendo é que ela vai aprendendo com você e você vai aprendendo com ela. Ou seja, vai surgir provavelmente uma nova ciência chamada empatia digital. Ou seja, que vai ser a capacidade da gente se colocar no lugar dela para que ela possa fazer frente ao nosso desejo, ao nosso interesse. Vou dar um exemplo. Se por acaso eu escrevi durante um tempo assim, eu queria uma ilustração de Whisk on the Rocks, ele põe um litro de uísque em cima de uma pedra. Porque é Whisk on the Rocks. Aí você entende que tem que escrever Ice Cubes, né? Se eu escrevo eu queria uma imagem de uma cidade pequena. Para quem morou em São Paulo, como é o meu caso, Jundiaí é uma cidade pequena. E para quem mora em Rifaina, cidade pequena é 10 casas de uma igreja. Então, você explicar, exemplificar, dar detalhes do que a sua cabeça está vendo para que a inteligência artificial veja algo semelhante a você. Já vou pegar esse gancho aí, porque é sobre isso, essa é a minha próxima pergunta. A gente vê a inteligência artificial ajudando a gente nas tarefas mais simples ali do dia a dia, em casa, certo, até as mais complexas. Mas será que vai ter um momento, como você falou, né, depende de como perguntamos, que é a nossa cabeça, mas vai ter um momento que eles vão pensar, a inteligência artificial vai poder pensar como a gente, ter essa instabilidade que às vezes que os humanos têm, um dia eu estou feliz, outro dia eu estou triste, então minha resposta vai ser assim ou assado, exato, conforme o meu humor. Como que você avalia isso? Essa pergunta sua, ela tem uma resposta de que a curto ou médio prazo, não. Mas ninguém sabe o que é o desenvolvimento lá na frente, né? A Mona falou, Walter é futurista, eu me considero um nexialista, eu tento fazer as chamadas previsões de segunda onda. O que eu chamo de previsão de segunda onda? No início do século XIX, um futurista teria previsto a invenção do automóvel. Um nexialista teria previsto os congestionamentos. Né? Então, eu acho já vai que além. Gerar o nexo do que aquilo causa de repercussão num segundo anel de acontecimentos, tá certo? Então, assim, é muito difícil alguém afirmar peremptoriamente que não vai acontecer isso, mas a curto e médio prazo ninguém está vendo isso. E por quê? Porque o ser humano é provido de algo que a máquina não é, que a gente chama de qualia, que é uma característica humana que tem a ver com intuição, com consciência, com moralidade, com empatia, tudo isso, e principalmente com vontade. Nós temos vontade. Então, vou dar um exemplo. Se em 1969 já existisse a inteligência artificial, nós teríamos chegado na Lua muito mais rápido, mais barato e com mais segurança. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado, imaginado ou desejado ir à Lua. Isto é humano. Então, o ser humano tem que voltar à sua origem, que é sonhar, imaginar, se jogar de maneira desconhecida, como fazíamos no século XIV ou XV, em alto mar sem saber onde ia parar. É para isso que existe um homem, para ter esta vontade de conhecer. E a inteligência artificial vai nos ajudar a fazer aquilo que a gente deseja fazer. A inteligência artificial não sente a vermelhidão do vermelho. Ela não sente dor como nós. Quando você sente dor,
eu sinto algo que eu sei o que você está sentindo. Não é isso que acontece com a inteligência artificial, pelo menos no futuro previsível. Agora, Walter, voltando às suas experiências, a gente tem que se perguntar como que funciona, né? A Denise andou fazendo também experimentações, que ela já me contou. Você faz perguntas, né? Um chat é isso, você pergunta, mas você tem que saber perguntar. Quando você estava falando, eu fiquei pensando, né? Muita gente diz que ela erra. Porque, por exemplo, outro dia eu descobri que um amigo mora numa cidade chamada Melbourne. E ele falou, não é a Melbourne da Austrália, da Mona, é a Melbourne dos Estados Unidos. Do lado de Miami tem uma cidade chamada Melbourne. Certo. Então, se você perguntasse para o ChatGPT, vou pegar esse exemplo, onde é Melbourne? Onde fica Melbourne? Certo. Ela te responderia todas as opções? Ela erra como erra o aplicativo de previsão do tempo quando você põe veio e ele pergunta onde que você está falando veio? Tem 5 veios. É a mesma coisa, ou seja, muito importante dizer que nós, nas nossas relações humanas, a gente acha que está sendo empático e descrevendo para aquela pessoa, não é? O que nós estamos imaginando na nossa cabeça. Eu chego para uma pessoa e falo assim, olha, eu queria que você fosse numa gôndola de supermercado, né, e pegasse refrigerantes. Enquanto eu estou lembrando de uma prateleira, a pessoa está vendo na cabeça dela uma gôndola em Veneza parada na porta do supermercado. Só que a gente não percebe isto porque ela não mostra para a gente o que ela entendeu. Uhum. A tecnologia, a inteligência artificial, mostra em segundos o que ela viu. Aí você fala, nossa, foi isso que eu falei, mas não é isso que eu quis dizer. Então, cada vez que eu digo para ela de maneira mais correta, mais ela acerta. E cada vez que ela acerta e ela me conhece, ela acerta cada vez mais. Então, é importante entender que esta relação entre a máquina e o ser humano vai melhorando a máquina e o ser humano. Eu hoje, depois de 10 mil ilustrações no Midjourney, tenho uma capacidade de verbalização muito mais empática que eu tinha antes. Aproveitando aí o gancho do Midjourney, então. Você também vem aí há meses trabalhando com ele, pesquisando e fazendo todas essas criações. Aí eu queria saber se qualquer ser humano normal, nós aqui, podemos acessar, entrar e a gente consegue passar essa informação suficiente para criar uma imagem bacana, para criar uma... É assim, toda vez que você começa a usar o Midjourney, você não conhece ele, ele não conhece você. Pensa num namoro, né? Onde você fala coisas para a menina que ela faz que gosta, mas na verdade ela não gostou e vice-versa, né? Depois passa pelo noivado e depois, finalmente, você conhece a pessoa com muito mais profundidade, pelo olhar dela, você já sabe se ela está boa ou não. Essa é a relação que a gente tem humana, tá certo? Com o Midjourney é a mesma coisa. Eu comecei a pedir coisas para ele não entendia. Eu refazia a frase, ele entendia melhor. Na próxima vez que eu pedisse algo semelhante, ele já sabia o que eu queria e ele intuía que o que eu queria era aquilo. E nesta relação entre eu e o Midjourney, de repente, faz-se a luz. De repente, ele parte de uma ilustração medíocre para uma ilustração espetacular, perfeita, que reflete exatamente a minha imaginação. Dali para frente é uma lua de mel. Dali para frente ele vai melhorando cada vez mais e eu vou melhorando cada vez mais com ele. Ou seja, ele também vai aprendendo, como você falou, né? Porque assim, eu vi alguns experimentos de pessoas até que postaram em redes sociais algumas experiências, né, de construção de imagem e apareciam umas coisas meio sem pé nem cabeça. Era assim. Agora está muito melhor já. Por exemplo, até setembro do ano passado ele tinha dificuldade de desenhar mãos. Agora as mãos estão perfeitas. Porque, novamente, também vai evoluindo. O Midjourney 5 é muito melhor, infinitamente melhor que o Midjourney 4. Esta é a evolução que nos faz olhar de maneira positiva. Tudo que são problemas vão se resolvendo, vão se criando códigos de conduta onde eu não posso pedir o desenho de um escravo ou alguma coisa de nu. Ou seja, também ele acaba ganhando, através de quem o programa, uma consciência de ordem, de paz social, de evitar a violência. Então, por isso eu sou otimista ao ver como está acontecendo. Mas agora, a gente falou de Midjourney e ChatGPT, todas essas ferramentas são user-friendly, são fáceis de usar e nunca eu vi uma interface tão simples, é muito mais fácil que entrar no Instagram.
É assim, porque você se inscreve e começa a escrever em português, no caso do ChatGPT, e você falou assim, você sabe fazer as perguntas certas? Pode ser pergunta, pode ser pedido, pode ser discussão. Você com o ChatGPT pode dizer assim, ChatGPT, eu gostaria que você se posicionasse como um consultor de marketing para mim e me desse algumas ideias de como é que eu promovo mais a minha empresa que trabalha nesta área. Ele te faz um tratado de marketing dizendo para você tudo que você deve fazer para divulgar o seu produto. Aí você fala, mas você não acha que isso vai custar muito? Ele vai falar, olha, se você pretende gastar pouco, por orçamento tal, esse seria o plano de mídia que você devia fazer. Ou seja, pensa que é, para alguns, um consultor, para outros, uma pitonisa, para outros, um professor, para outros, um amigo com quem você divide suas questões políticas, econômicas, sociais. Ou seja, ele também faz estratégia, pelo que eu estou vendo. Então, né? aí é cada vez mais inteligente, o Midjourney ou o chat executando coisas também que o ser humano, que a gente imaginava até um tempo atrás, por exemplo, criar uma obra de arte, fazer uma música, fazer poesia. Não assusta, né? Isso aí não assusta. A gente vai conseguir distinguir se foi ele que fez ou se foi um ser humano que fez? Toda a tecnologia gera, no primeiro instante, excitação e medo. Qualquer. Quando a internet chegou, a gente ficava excitado, que tinha um gato no meu celular, que eu gritava com ele, ele gritava comigo, todo mundo ficava fascinado com o gato que gritava. Ou descobria a música que estava tocando no ambiente e parecia magia, né? Por outro lado, a gente tinha medo de botar o nosso cartão de crédito porque podia ser que clonassem. Aí a gente ia num boteco na esquina, entregava para o garçom que ia lá para dentro, podia tirar 10 slipper do cartão, mas isso era território conhecido nosso. Então, a gente sempre tem essa dupla sensação de excitação e medo. Não é diferente com a inteligência artificial, mas eu garanto para você que traz muito mais vantagens do que desvantagens. E eu posso resumir a minha visão, claro que nem todo mundo concorda, de que daqui para frente nenhum homem vai ser melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que o homem com uma máquina. Tá? Esse processo de adição que eu acho que é o futuro da inteligência artificial. Eu acho que o principal medo, né, em relação ao desaparecimento das profissões, ao que a gente faz hoje em dia, né, o que pode acontecer, por exemplo, quando a IA ela for embarcada nos processos das empresas. Né? Uma pesquisa da KPMG mostra, Walter, que 57% da população tem medo de perder o emprego por causa da inteligência artificial. Por outro lado, frequentadores de fóruns de TI, que eu já ouvi também, dizem que para cada profissão que desaparecer, com a IA, outras 3 vão ser criadas com funções e empregos diferentes. Queria saber qual é a sua opinião. Então, a minha opinião é que nenhum dos dois lados tem certeza do que está falando. O mundo está dividido hoje, não só no plano político, como a gente vê, mas está dividido também no plano da opinião. Nós podemos dividir o mundo entre otimistas e pessimistas. Aliás, Humberto Eco já falava lá atrás que o mundo estava dividido entre integrados e apocalípticos. Os integrados eram aqueles que aceitavam e celebravam a inovação e a tecnologia, e os apocalípticos aqueles que temiam e rejeitavam a tecnologia. Se você dividir ou analisar os dois lados estão certos. O apocalíptico, o pessimista, diz o seguinte, ele vai nos ajudar durante um tempo a fazer o nosso trabalho e depois vai roubar o nosso trabalho. Essa é a visão apocalíptica. A visão otimista é de um processo de adição, que ele não veio para roubar empregos, ele veio para dividir, ou pelo contrário, para devolver a nossa humanidade. Por que o negativo fala isso? Porque ele não trabalha 24/7, ele não cobra para fazer as coisas. Então, claro que dá um medo de que se eu cobro e eu não quero trabalhar 24/7, eu tenho uma competição melhor do que eu. Os otimistas acham o contrário. Não, eu acho que quando hoje um médico consegue, graças à inteligência artificial, analisar e comparar a minha ressonância com 2 milhões de outras em 2 minutos, vai sobrar mais tempo para ele para perguntar como eu estou me sentindo, como é que a minha família está reagindo à doença, vai dar a chance ao médico de ser mais humano. Quando eu estiver lotado de carros autônomos ao redor aqui da Faria Lima, o que aquele carro autônomo vai trazer como consequência? Claro, vai roubar emprego de alguns motoristas, mas vai dar uma mensagem para nós que é assim, Walter,
Senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano. Porque foi para isso que nós viemos ao mundo. Não foi para ficar numa linha de produção, apertando parafuso, ou fazendo 250 letras de rap para ganhar. Não é isto. Então é assim, Mas, Walter, o Tom Jobim não tem que temer, vamos dizer assim, um Tom Jobim não tem que temer, mas a mediocridade, sim. a conta que as pessoas fazem, não é, Denise? É o seguinte, assim, não sei o que lá, antigamente tinha ascensorista no elevador, Certo, você claro. chegava lá no centro da cidade e falava, eu quero ir no 15º andar. Aí tinha um cara que pegava, apertava o botãozinho e te levava lá. Hoje não tem, tem os Exato. elevadores inteligentes que já te botam onde você vai. Motorista de ônibus, tinha cobrador, já não tem mais cobrador que você bota lá. E outra, Não, hoje e em dia... ATM, para falar de banco, quantas agências deixaram de existir por causa da ATM? No entanto, você tem um índice de emprego ou de desemprego igual ao que tinha 15 ou 20 anos atrás. E nos Estados Unidos está difícil achar funcionário, porque o índice de emprego é pleno, com toda a tecnologia. Mas a gente está falando aqui que a inteligência artificial é capaz de, principalmente essas aí citadas aqui no início, ChatGPT e Midjourney, e tem outras sendo desenvolvidas, muitas outras. Essas são as mais conhecidas. Elas são capazes de compor uma música, ou seja, então meu amigo que faz poesia, trilha para o Chiquinho aqui da produtora, para os vídeos da Denise, para os meus, ele não vai ter mais trabalho, porque eu peço para o ChatGPT, olha, me faça para a abertura do Febrabantec uma trilha assim super dinâmica. Ele vai ter trabalho se ele abraçar a tecnologia e cobrar 20% do que ele cobra hoje, porque ele vai fazer 100 vezes mais. Se ele abraçar a tecnologia, ele vai ter mais trabalho ainda, porque ao custar apenas 1/20 ou 10% do que custava, mais gente vai querer botar músicas nas suas trilhas, nos seus projetos. E ele vai ser 10 vezes mais produtivo graças à aliança com a inteligência artificial. Agora, se ele rejeitar e continuar cobrando o que cobrava sem usar a produtividade da inteligência artificial, vai ficar sem emprego. Sim, é verdade. Vai fazer outra coisa na vida. Então, tem gente que vê daqui a 5 anos no Brasil 70 milhões de desempregados na fila do Bolsa Família e tem gente que vê pleno emprego com milhares de outras profissões que surgirão ou com muito mais produtividade de todas as profissões que vão permitir que eu cobre 1/10 do que eu cobro hoje e dê acesso a esses serviços a 10 vezes mais pessoas. É tudo uma questão de ponto de vista, não há uma resposta, é isto ou aquilo. São 50 tons de cinza. Né? Mas na contramão disso vem um grupo aí de especialistas que está super preocupado com esse crescimento um pouco sem controle e pediu aí suspensão por 6 meses, né, para tentar botar ordem na casa. Você acha isso viável? E o que pode refletir na competição? Né? Alguém pode ficar para trás por parar a pesquisa? Eu acho que, primeiro, assim, a preocupação é válida, mas eu acho a carta que assinaram, etc., bastante naif ou bastante inocente, não é? Por que eu digo isso? Porque achar que você combina com o mundo inteiro de parar a evolução é uma piada. Não pode ser verdade alguém achar isso. Vai combinar com a Rússia, com a China... Tem que combinar com os russos. Exato. Literalmente, no caso. Né? Então, primeiro, é bobagem. Segundo, tem que haver regulamentação? Sim, eu acho que deve ter uma autorregulamentação a mais rápida possível. Terceiro, o que foi esta carta? Na minha opinião, na minha leitura de nexialista, foi uma tentativa desesperada dos retardatários atrasarem os que estão na frente. Os que estão na frente, para encostar, tentar encostar. Então você tem uma Alexa da Amazon que não evolui há, sei lá, 8 anos. Né? Então, claro que para o Alexa ver o ChatGPT é algo que preocupa. O Google se atrasou em relação ao ChatGPT. Então, é claro que se puder dar uma paradinha para eu te tirar o atraso, né? Para eu chegar junto. Eu acho que é mais isso. E veja, mas não condeno quem está realmente preocupado, porque é válido estar preocupado. O que eu acho é que, em vez de desacelerar a evolução, acelera a autorregulamentação. Né? Não é parando a evolução que a gente move o mundo. Você também falou muito nas palestras da velocidade com que o chat, especialmente,
e o próprio Midjourney realizam as tarefas, né? Enquanto a gente leva, sei lá, você fala assim, Mona, me prepara uma apresentação aí para eu fazer aí semana que vem, não sei aonde. Eu vou ficar debruçada fazendo, escolhendo as imagens, fazendo texto, vendo as melhores frases e tal. E o chat, você podia citar alguns exemplos aqui? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma conhece? pergunta para o ChatGPT que achei que ia sair fumaça dele. Eu falei assim, eu queria que você fizesse uma análise comparativa sobre a existência humana entre a religião budista e as obras de Shakespeare, em 30 páginas. Ele fez as 30 páginas em 2 minutos. Uma comparação que eu demoraria provavelmente uns 3 meses lendo obras e etc. E tudo estava correto, tudo estava pertinente? Quando você pergunta se estava correto, primeiro eu já vi muito TCC que é absolutamente equivocado. Pessoas erram e o ChatGPT provavelmente erra porque ele se baseia em conclusões e ele vai aprendendo com o tempo. Mas ele me impressionou muito pela capacidade de análise. Começou dizendo para mim o seguinte, antes da gente fazer essa comparação da existência humana sob a ótica da filosofia ou religião budista e as obras de Shakespeare, é importante que a gente redefina a palavra amor. E por que isso é importante? Porque a palavra amor sofreu um reducionismo através dos séculos. A gente chama de amor coisas muito diferentes. Na Grécia Antiga, havia 2 tipos de amor. O amor eros, que era o amor mais carnal, mais erotizado, mais amor apaixonado, e havia o amor ágape, um amor mais filial, mais fraternal. Se nós não fizermos essa separação, é muito difícil fazer essa. Então ele começa fazendo uma análise profunda de algo que eu não pedi para ele, eu pedi para ele fazer a comparação, e ele vem me explicando como se fosse um professor, filósofo, especialista nesse assunto, me ajudando no meu discernimento. Então isso impressiona, concorda? Então esse é um exemplo. Por outro lado, eu falo assim, eu queria que você fizesse uma poesia para minha esposa com métrica, da primeira com a terceira estrofe, em francês. Ele faz. Agora faz em inglês. Ele faz. Em 10 segundos. Então, a velocidade é a coisa mais espantosa, não é? E você pode, a partir daí, e eu recomendo a todos que façam isso, entrem no ChatGPT e escrevam o que vocês quiserem, vocês vão ter respostas. Se você tiver dúvidas, ele também tem. Eu escrevi para o ChatGPT. Queria que você me desse mais informações sobre electroma, que é, teoricamente, o sistema elétrico que o corpo humano tem e que está sendo redescoberto agora. Nós temos um sistema elétrico no corpo, como temos o sistema circulatório, etc. Ele responde para mim, Walter, você tem que parar de acreditar no que você lê na internet. Ele respondeu isso? Eu falei para ele, eu não você vi na também? internet, eu vi na BBC, está aqui a referência, eu vi no jornal Globo, que saiu em função da BBC. Enquanto eu estou escrevendo isso, ele já me responde, você tem toda a razão, peço desculpas pela minha resposta anterior. Há um livro recente sobre electroma que saiu, chamado Nós Somos Elétricos. Lá eu vi que tem muita informação sobre o electroma e realmente é algo sério de estudo que merece a nossa atenção. Então, ele se corrigiu a partir de eu dar a ele informações adicionais. Então, esta dualidade inclusiva que eu tenho hoje com o ChatGPT, que qualquer um pode ter, basta entrar, não é? É que fascina e que vale a pena a gente analisar. Mas em ilustração é a mesma coisa. Você tem vamos dizer assim, a D&D, DID, né? Que você pega qualquer imagem que você criou, eu crio uma pessoa no Midjourney, pego aquela imagem, ou a minha mesmo, coloco no D&D, escrevo do lado o que eu quero que ela fale, e ela fala com o sincronização de lábio perfeita. Então, eu posso ter hoje uma apresentadora de podcasting, né, que eu mesmo crio, faço ela fazer as perguntas para mim e eu respondo. Interage com ela. Interage com ela. Mais do que isso, né, eu posso pegar a Mona que está falando aqui e ela começar a falar daqui para frente, durante essa nossa reunião, em chinês, ou em inglês, ou em francês, em qualquer língua. Então, isto é a magia, né? O Arthur Clarke dizia que
a tecnologia realmente mais disruptiva é aquela que a gente não consegue separar da magia. É isso, nós estamos falando de algo mágico. Mas, novamente, ela está lá parada. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. A vontade, a decisão, o interesse, a curiosidade, isso é algo humano. Acontece que nós temos uma gradativa erosão da curiosidade humana nas últimas décadas. E falar nisso, Walter, a gente vive a era do lifelong learning, né? Certo. Alguns já perceberam isso, né? Eu costumo indicar sempre para as novas gerações e gente que quer dar um salto na carreira, se voltar para TI, para cursos de programação e tecnologia da informação, né? Você, como visionário, futurista, indicaria quais estudos, quais cursos para desenvolver esses novos skills nesse mundo que está mudando tanto e que exige novas habilidades, né? Olha, o lifelong learning é um fato. E é interessante notar que todos nós, né, da geração de vocês e anteriormente da minha geração, nós nascíamos já com 4 fases definidas da nossa vida. A gente já nascia com essas 4 fases e todo mundo seguia. Você tinha infância para brincar, juventude para estudar, a idade adulta para trabalhar e a minha idade para descansar, né? Estava definido ou dividido assim. E todo mundo fazia isso, tá certo? Hoje, eu às vezes me pego durante o horário de trabalho, terminando de assistir o último capítulo de Succession, e quando chego em casa, que é um horário de lazer, eu estou abrindo uma planilha, né, para trabalhar. Não há mais essa divisão tão estanque. Pessoas aos 20 anos definem uma carreira, aos 40 se reinventam e compram uma franquia de pão de queijo, aos 60 resolvem montar um restaurante, fazer um curso de gastronomia, e provavelmente aos 80 alguém vai se reinventar de novo, porque nós estamos vivendo mais tempo, e as novas gerações que estão nascendo agora vão viver 120 anos. Então, o lifelong learning já é uma realidade disponível, apesar de muita gente ainda considerar a sua vida nessas 4 fases do passado. Daqui para frente, não há mais régua, receita, curso, há uma definição do que você é e do que você quer ser, como você vê o mundo e como você se vê nesse mundo. E a partir disso, você vai criar o seu currículo. E tudo o que você quiser saber ou fazer está disponível ao toque de um botão. Uma verdadeira biblioteca de Alexandria no nosso bolso. Acontece que desde que a internet surgiu, a gente tem visto um decréscimo da curiosidade, do interesse. 83% do que é visto na internet é pura bobagem. É gatinho estourando balão, é piadinha, é meme. Ou seja, ninguém seriamente está usando esta máquina do conhecimento que mereceria ser celebrada todos os dias com fogos nas grandes cidades. Nós não entendemos que a gente democratizou o conhecimento. Alguém no deserto do Atacama ou no interior do Piauí tem a mesma capacidade de saber as coisas que eu numa grande cidade e, no entanto, ninguém usa esta ferramenta como deveria ou poderia usar. Portanto, o problema não é a tecnologia, não é a inteligência artificial, o problema está na inteligência humana. O problema está na falta gradativa de interesse das pessoas. A facilidade de eu saber o que quer a hora que me dá vontade, ao invés de aumentar a minha curiosidade, diminui. Eu não preciso saber que quando eu souber está lá no Google. Está lá no Google, só que lá não faz sinapse, não gera repertório. E com isso nós estamos pensando pior. E porque estamos pensando pior, estamos falando pior, o que dificulta a nossa relação com a inteligência artificial. Você falou, eu queria perguntar sobre o impacto social da inteligência artificial e de todas essas ferramentas. Como é que isso pode colaborar, ajudar, se você tem pensado nisso, se você tem estudado, se você tem colocado? Porque como você falou agora, né, no interior do Piauí eu tenho a mesma informação que eu tenho na cidade grande, mas como desenvolver isso ali? Então, como fazer eu isso acho que a gente deveria fazer um grande esforço de gerar curiosidade nas pessoas, seja no plano da área de educação, seja no plano corporativo das empresas. Eu sinto que, pelo contrário, as crianças nascem curiosas e depois, com a educação formal, vão perdendo a curiosidade. Nascem criativas e depois vão perdendo a criatividade porque são obrigadas a responder aquilo que o gabarito determina. Então, as escolas têm sido uma enorme fábrica de operários do passado, mas não são pessoas que saem de lá preparadas para o futuro.
Sabem as respostas, mas não sabem fazer as perguntas. Não têm pensamento crítico. Tudo isso é muito preocupante e nós precisaríamos fazer um grande esforço no plano da educação. Mas também eu acredito que as empresas deveriam se envolver nisso que a gente chama de education, que é o casamento entre o advertising e o education. Ou seja, as empresas deveriam mover seus motores de marketing para a área da educação, educar as pessoas através do seu ofício. Imagina o conhecimento que tem dentro de cada empresa. Então, a Natura devia estar gerando hoje um curso de 16 horas aula de ecologista, de consciência ecológica, tá certo? A Nespresso poderia criar um curso de barista, para que pessoas... A Ambev deveria estar gerando um curso de gestão de bar e restaurante para oferecer para os 400 mil clientes dela. Se nós conseguíssemos utilizar o propósito da educação e aliá-lo ao poder do marketing, do advertising, nós, em uma geração, resolvíamos esta lacuna que não será resolvida com giz, lousa e professor. Walter, eu queria tocar num outro ponto. Da última vez que a gente conversou num longo podcast, você, eu, João Borges, né, foi sobre o metaverso, né? Certo. É impressão ou pararam de tocar no assunto? No SXSW, onde a gente estivemos eu e Denise, né, mês passado, né? Poucas mesas tocaram no tema. O desenvolvimento do metaverso continua pela Meta e outros desenvolvedores. Como é que está essa... Uma boa pergunta, porque realmente é de causar espécie, como o Brasil é um país de modismos, né? E, de certa maneira, há esse novo richismo conceitual também atacando outros países. Você falou da XSW, houve pouco, porque sempre eles pegam o tema da vez, todo mundo cobre, fala, até destruir o tema, né? Então, eu sei que, durante um momento, a gente só falava de food truck, e hoje tem lá milhares de combis que não sabem mais o que fazer com ela, porque em 3 meses ninguém mais fala de food truck. Depois era paleta mexicana, todo mundo tinha paleta mexicana para todo lado, e aí some. Então, esses modismos, eles são cada vez mais rápidos, né? E claro que as pessoas falam muito mais, depois desaparece como assunto, mas continua desenvolvendo. Eu tenho recebido inúmeras pessoas do Brasil e do exterior que estão desenvolvendo sua plataforma de metaverso e desenvolvendo realidade virtual, realidade aumentada, mas o assunto deixou de ser manchete. Foi para a última página dos jornais, né? Ou para a 4ª página do Google de busca, que é onde a gente se esconde, porque ninguém vai na 4ª página de busca do Google. Então, em função disso, o metaverso parece ter diminuído o seu ímpeto. Mas você mesmo estava explicando agora há pouco sobre o chat, que você cria uma apresentadora de podcast, não sei o quê. Então, eu entendi que também é uma figura, é um avatar também. O metaverso vai se mimetizar com a inteligência artificial de 2 maneiras. Qualquer um vai poder criar seu mundo no metaverso, graças à inteligência artificial. E segundo, com 70 milhões de pessoas desempregadas, como os apocalípticos acham, ou mesmo com o grande retreinamento necessário que os otimistas acham para novos empregos que vão surgir, o metaverso vai ser o local onde nós vamos acalmar as multidões, dar a elas, a um custo muito baixo, educação, cultura, entretenimento, esporte, etc. Então, se nós tivermos 70 milhões de desempregados, como os pessimistas acham, ou pessoas que precisam ser retreinadas aos milhões, sem dúvida o metaverso é a plataforma ideal para distrair os desempregados ou para retreinar os que terão emprego. Vai ser nosso parquinho. É um custo muito baixo, porque, entenda, se tiver muito desempregado, vão receber um salário básico aí, e não vão ter condições de viajar, passear, mas vão poder viajar, passear, conhecer, estudar no metaverso. De uma certa forma, é que nem as redes, né? Quando as pessoas ficam muito tempo nas redes. Assim, uns 20 anos atrás, o filho de um amigo, Pedro Marcum, que é um menino também muito tecnológico, muito visionário, ele falou, mano, as pessoas vão viver nas redes. Eu, que é a única rede que eu conheço é aquela de índio, que eu gosto muito. Seria bom viver nessa rede. Aí ele falou, não, as pessoas vão vir nas redes. Facebook não existia ainda, era o início da internet. Mas como assim, Pedro? Você vai ver. E eu não acreditava. E hoje em dia, olha quanta gente passa tanto tempo por dia não é? nas redes. Por outro lado,
olha quanta gente hoje ganha dinheiro, milhões de pessoas ganham dinheiro sendo influencer, filmando, fazendo podcast. Quer dizer, todo mundo virou mídia de repente, né? Então, uma coisa é destruidora e construtora ao mesmo tempo. Agora, eu acho que nós deveríamos todos, e a imprensa também, né? Eu preferia que fosse, eu acho que a imprensa tem que refletir a realidade, mas se eu pudesse dizer assim, nós construímos o nosso futuro a partir das nossas crenças atuais. Entendeu? Eu acho que isso é o dado mais importante. Se a gente acredita que as coisas irão mal, eu desinvisto, eu paro, eu não faço, e aí as coisas vão mal. Eu falei, eu sabia que ia mal. Claro. Né? E se eu acho que uma coisa vai bem, eu invisto, eu vou para frente, eu estudo, eu tinha certeza que ia bem. Na verdade, o futuro não existe. O futuro é feito a partir das nossas crenças. Portanto, nesta dualidade entre os pessimistas e os otimistas, se os otimistas forem mais do que os pessimistas, nós teremos um futuro melhor. Se os pessimistas forem em maior número que os otimistas, Houston, we have a problem. Muito bom. Ó, a Denise andou experimentando bastante o chat, né? Sua experiência foi boa? Foi parcialmente, eu acho que eu não soube fazer as perguntas. Estou aprendendo a perguntar ainda. Eu acho resultado... que, assim, novamente, a gente está falando de 2 ou 3, mas assim, você tem o DALL-E 2, se você quiser usar além do Midjourney, você tem o Mixo.ai. O Mixo.ai, você fala assim, você escreve ali assim, em português, tá? Português, não falando em inglês. Eu queria fazer um site para um evento que eu vou fazer em junho, dirigido a ecologistas, o pessoal ligado na economia verde. Aperta o botão. Ele faz o seu site inteiro. Ele dá o nome do evento. Ele é quem? O Mixo.ai. Ele registra a marca que ele deu, se você, vamos dizer assim, quiser usar aquela marca, já está registrado. Ele descreve o evento. Ele sugere uma programação. Meu Deus. Então, é assim, o que significa isso? Significa que quem faz site... Quando lançou em 2007 o iPhone, eu tinha uma empresa chamada Maquinita. No mesmo dia que lançou o iPhone, eu tinha uma empresa que fazia sites ou aplicativos, no caso, porque era a primeira vez que a gente viu o conceito de aplicativo. E custava 100 mil, 200 mil reais para um aplicativo. Hoje custa 37 reais, em 12 vezes você faz um site, tá certo? Agora, zero. Então, assim, muita gente vai cobrar não mais 100 mil reais, mas 100 reais e fazer um site, só que vai fazer 200 sites por dia, ao invés de ganhar na escala. Por mês. Vai ganhar na escala, vai sair do mediocristão e vai migrar para o extremistão, como diria o Nicolas Taleb, né? Agora, para a gente fechar aqui um exercício assim filosófico, você que é um nexialista, né? A gente conversando essa conversa toda, eu fiquei me lembrando de uma frase que o Silvio Meira sempre conta também em palestra, né? Que quando no primórdio, antes do carro, né? Quando as pessoas andavam de charretes nas ruas, havia um problema, que era assim a quantidade de cocô dos cavalos que caíam nas ruas, né? Tanto é que tem uma expressão francesa que quando você vai para o teatro, você deseja boa sorte, você fala 3 fois merde, né? 3 vezes merda. Por quê? Porque aí limpava o cocô do cavalo, que foi né? um sucesso. Que um sucesso, um monte de carroças passando e tal. Daí ele fala assim, Mona, depois de um tempo, ele diz isso para plateias, não só para mim, assim, depois de um tempo esse problema não existia mais, porque acabaram as carroças, acabaram as charretes, e veio o carro. E nós estamos naquela fase que a gente só está enxergando o problema aqui, né, do asfalto, né, da calçada suja. Será que a gente está vivendo esse limiar de era, né, um limiar assim tão interessante quando surgiu a internet, que a gente não conseguia enxergar as possibilidades, né? A gente enxerga um pouco, você falou um monte de coisa aqui, de possibilidades, né, de entregas, né, do chat, da inteligência artificial, mas será que a gente não está vivendo isso, né, de a gente não entender o que vem pela frente, o que vai ser um carro, vão se acabar as charretes e carroças? Eu diria para você, eu tenho um escritor chamado Shel Silverstein, ele chama momentos como esse de Tesseract. E ele diz que nós estamos no 3º Tesseract. O primeiro Tesseract foi na passagem da Idade Média para a Renascença, quando os valores feudais não mais se encaixavam na era da valorização do ser humano. O segundo Tesseract foi na época
em que a indústria, a Revolução Industrial trouxe a indústria, os artesãos perderam o emprego. Por outro lado, a indústria também não conseguia manter a demanda estável, porque produzia em série, mas não vendia em série, até que surgiu a propaganda, o marketing para tornar a demanda estável, né, que é o carro depois da charrete. E agora, no mundo digital, nós estamos na terceiro Tesseract. E que em momentos do Tesseract, o que existia já não vale mais, e o que passa a existir ainda não substitui o anterior em todas as suas dimensões. Essa é a definição de Tesseract. O que significa isso? Um hiato no tempo, aonde nós não temos a capacidade de escrever com segurança o que vem por aí, mas nós temos a segurança de o que eu escrevia já não vale mais. Não é? Por isso, a minha recomendação de connect the dots, keep calm e, de alguma maneira ainda, go with the flow. Ou seja, segura na mão de Deus e vai. É o resumo de tudo isso que nós estamos falando. Muito bom o nosso papo aqui, nossa conversa, nosso exercício filosófico. Muito bom ter você aqui presencialmente. Obrigado. Walter, uma beleza. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Quero agradecer também a Denise aqui, que participou da entrevista, né? Eu espero que você tenha gostado das nossas entrevistas e que elas ajudem a sociedade a viver momentos melhores e mais tranquilos, indo com o flow, né? Isso. E espero que você consiga surfar nesse tsunami que vem aí. Até a próxima.